Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse conteúdo vamos estudar sobre a causa e o efeito do câncer. O que a medicina, o que os estudos da oncologia, ela já publicou a respeito do câncer. E eu quero ajudar a você a entender o que é uma pessoa quando ela está enfeitiçada, né? O que significa um feitiço, uma rebeldia que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre a feitiçaria. Então, é sobre esses dois assuntos que eu quero associar aqui para você entender que um câncer, ele é um alerta no nosso corpo que nós estamos vivendo de forma errada. É isso que Deus quer comunicar com o ser humano. E veja bem o que a Faculdade de Oncologia ela já publicou a respeito do câncer. O câncer, ela por trás dos sintomas dos tumores, o câncer pode ser benigno ou maligno, né? Muita gente já teve câncer benigno, sem ser um câncer que destrói o corpo todo. A pessoa vai lá, retira. Na minha família mesmo já teve mais de 3 casos, né? O meu pai já operou de câncer, a minha mãe já operou do seio e outras pessoas também já teve câncer. E o câncer, hoje em dia, os estudos descobriu a causa do câncer, as causas. As pessoas antes associavam muito o câncer com a alimentação, né? Tá na Bíblia que o que entra na boca não adoece o homem, mas por muitos e muitos anos a ciência ela dizia que a alimentação adoecia o homem. Hoje já estão discordando mais, porque estão vendo que não está tendo lógica. Aquilo que não tem lógica, a gente descarta da nossa vida. Mas eu cresci ouvindo que o leite de caixa trazia câncer na vida das pessoas, que o óleo trazia câncer, que várias e várias, margarina, tudo isso eu ouvia. E os estudos mesmo já estão chegando a uma conclusão que não é só isso, não é bem assim. Quer dizer, esses estudos caíram por terra, né? Estão descobrindo algo a mais, algo por trás, que as pessoas ignoravam tanto. O medo e a ansiedade e a raiva, ela abaixa a serotonina no corpo do homem. Esses 3 sentimentos, ele causa em excesso, né? O medo, a ansiedade em excesso e a raiva em excesso, ela baixa a serotonina do homem e pode causar tumores. Isso é o que os estudos já deu a mão à palmatória, que acontece. Então, a Faculdade de Oncologia, ela já publicou as várias experiências em comum na vida de pessoas que estavam em fase terminal, que passaram por câncer. Então, eles fizeram uma pesquisa com as pessoas e descobriram que por trás de um câncer existem fatores que as pessoas associavam com a alimentação e não está batendo mais. Não está tendo mais esses estudos, não está batendo o martelo. É o alimento. Com muitos estudos, eles estão chegando a uma conclusão, que é através dos sentimentos que as pessoas adoecem tanto de câncer. Então, com os estudos, eles descobriram os fatores dos sentimentos que causam câncer. Então, as experiências em comum chegaram ao relato de 90% dos casos não têm razão de viver. As pessoas que têm câncer, quando elas chegam a esse estágio, elas não têm uma razão óbvia de viver.
ela vive um pouco já cansada de problema, elas são uma pessoa super carregada de problema, então o corpo é como se desse um alerta com o câncer. É como se um ser humano, é como um carro. Eu vou lhe dar o exemplo do carro. O carro, quando acende uma lanterna vermelha, as pessoas sabem que alguma coisa não está funcionando bem naquele carro e corre para a oficina, porque se acendeu a lanterna, algo está disfuncional no carro. Se o mecânico for muito bom, ele ainda vai descobrir a causa do defeito do carro. Ele não só vai descobrir o defeito do carro, eu digo por experiência. Ele não só vai descobrir o defeito do carro, como ele vai descobrir por que o carro está com defeito. Qual é a forma que aquele piloto, ele pilota aquele carro e ele causou um problema na área mecânica do carro. Se a estrada é muito esburacada, se a retenção está trabalhando fora do sistema, o mecânico, quando ele é bom, ele acha a causa do problema. A mesma coisa é o ser humano, que ele é negligente com a própria alma. Ele não crê em Deus. Ele acredita que tudo que acontece é porque tinha que acontecer e não busca conhecimento algum. Então, a doença, ela tem dois lados na nossa vida. O lado bom e o lado ruim. O lado bom é que Deus está querendo se comunicar com o ser humano, que ele está vivendo de forma errada, que ele tem que buscar. Mas o ser humano, ele busca a medicina. Eu conheço pessoas que já operou vários tumores. É o meu conhecimento. Operou tumores debaixo da axila, no pescoço, na mama, em todos os lugares, mas a pessoa nunca parou para analisar por que sai tanto tumor no meu corpo. Então aquele ser humano, ele acredita que é uma coisa normal, é da natureza divina. Quer dizer, a pessoa opera mais de 7 cânceres no corpo, porque não foi maligno, não levou a óbito, não tem uma causa. Ele não diz, eu preciso buscar o conhecimento, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar Deus da forma correta. Então ele até ora. Um ser humano que pensa assim, com certeza ele até ora, se ele crer em Deus. Mas ele acredita que não precisa ler a Bíblia e não precisa saber a causa de nada. Mas Deus já diz que não existe mal sem causa. Então veja que a medicina está batendo com a Bíblia, com o formador do mundo, que criou todas as regras e todas as coisas. Pessoas que não sabem se defender. Na pesquisa deu que as pessoas que não sabem se defender, pessoas que guardam mágoa, que guardam rancor, que ela não tem uma defesa dentro dela, ela também a qualquer momento explode um tumor no corpo, através do sentimento guardado. O sentimento guardado, né? Mas Deus também ensina, irai, mas não pequei. Então, veja que é um estudo que a gente tem que buscar a Deus. Estudar a mente de Deus. Não é viver de qualquer forma. Eu vi isso muito na minha casa. Eu não vou pocar de raiva. Eu não vou morrer calado. E vivia dando tapa no vento, brigando com todo mundo. E não é isso que Deus ensina. Dificuldade de aceitar uma perca. Pessoas que têm dificuldade de aceitar percas, logo aparece um tumor na vida dela ou na vida dele. De repente um parente, um familiar morre e ela começa a sofrer, se lamentar, entrar em depressão. Logo pode aparecer um tumor no corpo, doenças malignas no corpo daquela pessoa, mas ela não busca um sentido de vida para buscar o conhecimento de Deus. Pessoas que têm problemas
que não sabem resolver. Tem pessoas que ela tem um problema, mas ela não sabe resolver. Por não buscar a Deus, ela vive achando que aquele problema é normal. Então ela não tem uma direção de Deus, não busca a Deus, também não sabe sair do problema. Deus bem diz, né? Que sem mim tu não pode fazer coisa alguma. Então o problema vai acumulando, a gente vai se sentindo sufocado, vai perdendo a paz. E tudo isso eu já vi e já vivi de perto, que é muito real. Tudo que Deus ensina. Em 1 Samuel 15, 23, Deus diz assim para você. A rebeldia é como um pecado de feitiçaria, porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro rejeita Deus. O feiticeiro que vive na feitiçaria, ele acredita estar sendo ajudado por espíritos bondosos, né? Então ele vive e não sabe o que vive. É mais ou menos isso. E se alguém for dizer, ele corre das informações de Deus, acreditando não precisar saber nada da Bíblia. E olha só que eu quero contar um testemunho para você entender que Deus não brinca de ser Deus. E Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Em Provérbios 19:9, Deus diz: a testemunha falsa não ficará sem o devido castigo. Que castigo é esse que Deus fala? Né? As pessoas não querem buscar o conhecimento. Elas oram quando creem em Deus. Ela ora, mas ela nunca leu a Bíblia. Por isso ela acredita que a doença é algo normal. Você está na terra e está sujeito a adoecer. Por que o ser humano pensa assim? Porque ninguém consegue tirar o medo de dentro de si mesmo. Ninguém consegue tirar a ansiedade de dentro de si mesmo, né? Ninguém consegue tirar a raiva, a ira. Ninguém consegue tirar. Então as pessoas acreditam que tudo isso é da permissão de Deus. Mas Deus, ele deixou o livre-árbitro para o homem. Então quando o homem, ele rejeita tudo que Deus diz, ele vai vivendo por conta própria, plantando e colhendo na inconsciência. O que é consciência? Eu vou explicar para você um pouco. Consciência significa você ter consciência de si, do que você vive. É a ciência de si mesmo. É você se conhecer. Isso é a consciência. É você ter ciência dos seus problemas, do seu íntimo, do seu ego, dos seus defeitos. Tudo isso significa ter consciência. Então, quando o ser humano ele não tem consciência, quando ele adoece, ele põe a culpa na comida, na alimentação, na água, no que vier na mente dele, discordando do que Deus ensina. É assim que o ser humano é quando ele não tem a consciência. Porque Deus ensina uma coisa, mas ele não crê no que Deus ensina. Ele crê em Deus da forma dele. Ele não crê na existência de Satanás. É assim que as pessoas querem crer em Deus. Eu creio em Deus, mas eu não preciso buscar conhecimento algum de outra coisa. Então elas buscam a religião. Uma das coisas que eu fiquei mais impressionada, mais assim, abismada dentro de mim, depois que eu conheci Deus, foi eu ouvir da boca da minha mãe que Satanás ele não tinha o poder de ler a mente do ser humano. Mas ela disse aquilo para mim e realmente está escrito. Mas o que ela não sabe é que Satanás,
ele cria sentimentos ruins dentro do ser humano. Satanás, ele cria coisas ruins na vida do ser humano. Satanás, ele cria desculpa para o ser humano não ter consciência que ele existe. Ele não quer que o ser humano acredite na existência dele. Já Deus não. Deus quer que o ser humano acorde, que o ser humano tenha consciência do que ele vive, que o ser humano busque o conhecimento do Espírito. Satanás não. Ele quer viver no oculto. Então as pessoas, quando elas não sabem, não têm a consciência do Espírito, quando acontece algo com elas, ela põe a culpa no que ela quiser. Na água, no alimento, no pai, na mãe, no passado, no karma, no que ele quer. Ele põe a culpa. Por quê? Porque ele nunca leu a Bíblia. Ou ele leu e não crê. Ele não crê em Deus. Porque a Bíblia é a boca de Deus. É isso que Deus diz. É a boca. Então, se Deus diz que não há um mal sem causa, e o ser humano colhe o mal e ele põe a culpa em alguma coisa, então ele não crê em Deus. Ele acredita não precisar buscar o conhecimento. Eu tenho tanta coisa para contar para vocês, aos poucos, em cada conteúdo, para você entender como funciona o mundo espiritual. O que significa um ser que está enfeitiçado? Eu vou lhe dar um exemplo. Quando uma pessoa está enfeitiçada por outra pessoa, quem está de fora vê que aquela pessoa entrou numa barca furada, num relacionamento ruim, né? Mas nada que alguém disser de fora vai acordar aquela pessoa. Então, aquela pessoa que está enfeitiçada, ela diz assim, porque eu já fiquei enfeitiçada e eu sei como é. Por mais que todo mundo dissesse, eu não acreditava na opinião das pessoas. Porque eu dizia, as pessoas não conhecem o lado bom dessa pessoa. Eu sei o lado bom, eles não sabem, né? Então quer dizer, eu não tenho a realidade dos fatos. Quem está de fora tem. Mas quem está no problema não tem a realidade dos fatos. Então quando Deus diz que o homem não pode ser negligente, meus filhos sofrem por falta de conhecimento, Deus não está mentindo. Deus está falando a verdade. Antes da minha mãe passar por um câncer no seio, ela enterrou 10 filhos. E essa história é muito longa para eu conseguir contar em um conteúdo só. Mas antes dela aceitar a religião do candomblé, ela foi enterrando os filhos dela e ela não sabia a causa, por nunca ter buscado a Deus da forma correta. Ela orava, mas nunca leu a Bíblia. Ela fazia promessa, ia para aquelas passeatas, carreata de santo. Tudo isso ela já fez, que ela me disse. Mas mesmo assim, ela passou 20 anos parindo e enterrando. Porque se você analisar o que é você enterrar 10 filhos, é você passar uma gestação, esperando uma criança nascer, e com pouco tempo os filhos dela morriam com menos de 1 ano, chamando uma mãe. E não tinha atestado, óbvio, assim, uma coisa que pudesse explicar. A medicina não sabia explicar. Se você prestar atenção, no tempo passado, as pessoas enterravam mais os filhos, né? Crianças. Com a tecnologia, as crianças pararam de morrer tão cedo. Mas hoje em dia, se você observar, as pessoas estão morrendo mais jovens, mais novos. Elas não morrem na infância, mas elas estão morrendo na juventude, em plena juventude. Ela não chega à velhice, né? Agora a estatística diz que a cada 38 segundos um ser humano se mata. Antes era mais tempo, hoje já é menos tempo. Cada 3 pessoas na Terra, uma já teve câncer. Então, quer dizer, as estatísticas só pioram as consequências do ser humano rejeitar a existência do verdadeiro Deus, buscando religião que não ensina
as verdades de Deus. A religião, ela não ensina. Só quem ensina o que acontece na terra é o verdadeiro Deus. As pessoas que vivem mergulhadas em religião, elas acertam a vida de outras pessoas. Elas sabem dizer a vida dos outros, mas a vida de si mesmo, elas não sabem. Por isso ela acredita que a doença é uma coisa normal. É como Deus diz na Bíblia, que é a cegueira do espírito. Quando um ser humano ele não consegue ter a dimensão dos próprios erros, ele acredita não pecar, não errar, então ele não acredita em nada da Bíblia. E outra, Deus, ele não quer que você creia nele e despreze a palavra dele. Para Deus não tem meio termo. Ou você crê, ou você não crê. Como as pessoas creem que precisa só crer, não precisa buscar, quando elas adoecem, elas acreditam ser uma coisa natural, da natureza de Deus. Deus deixou e a Bíblia diz que o ser humano tem que ter bom ânimo diante das aflições e eu não preciso saber nada desse Deus. É mais ou menos isso que o ser humano, ele acredita. Mas a cada ano que minha mãe enterrava os filhos dela, hoje ela desconfia que é porque ela vivia brigando, né? Ela brigou muito na vida. Para se defender, se defendia atacando pessoas, com a raiva, com a ira dentro dela. E ela ficava tão endemoniada que ela pegava álcool para tocar fogo na casa. Ela pegava e quebrava tudo dentro da própria casa. Então, já depois que ela já tinha enterrado 10 filhos, já tinha vivido tudo e viu que não estava aguentando mais sofrer, ela entrou na religião do candomblé, dizendo ela que para não morrer e para me criar. Eu vi isso a vida inteira. Então ela me ofereceu em um terreiro de candomblé, né? Ela fez um pacto lá, um pacto esse que tem que ser renovado todo ano, não é uma vez só, né? Então é um assunto muito grande para resumir em um conteúdo só. Mas qual o objetivo dos meus conteúdos? É provar para você que Deus existe e que toda a direção de Deus não foge às regras. Deus, ele criou o mundo e impôs as leis e as regras. E as pessoas, por não querer saber das leis e das regras, elas acreditam que orar uma vez ou outra resolve o problema dela. Ela acredita que crer só resolve o problema dela, que não precisa ter uma rotina de orar. Ela não acredita que precisa buscar o conhecimento. Então, o que a religião faz na vida das pessoas? Engana, né? A religião, ela destrói e engana o ser humano, desde quando o ser humano não sabe a causa, o que causa doenças no corpo, né? Então, não adianta, como Deus diz, não adianta, a sua religião é vã quando você não busca o conhecimento da verdade. Por isso ele diz que a verdade te liberta. Mas as pessoas querem orar e não querem buscar. Que verdades são essas? Se eu tenho medo, medo é normal. Medo é de Deus. Já Deus diz na Bíblia, não te dei o espírito do medo. Então existe uma contradição aí do que o homem acredita e do que Deus ensina. Existe uma contradição. Existem escolhas erradas ao homem quando ele não acredita precisar buscar. É assim que eu enxergo hoje a realidade do mundo. Quando eu encontrei Deus, Deus disse para mim, você aprendeu tudo o que o mundo lhe ensinou. A partir de hoje, eu vou lhe ensinar o que você não sabia. E aí eu fui ficando abismada com tanta rejeição das pessoas em querer saber o que Deus ensina. Porque as pessoas fogem do que Deus ensina. Quando ela tem uma religião, ela foge, ela não quer saber. Acreditando que não precisa. Deus é amor. Apenas isso. E as outras coisas do mundo? De ruim. Quem criou? Quem formou? Né?
Então é o homem sofrendo e achando bom sofrer, né? Então quando eu era cega espiritual, eu acreditava dessa forma. Tudo é porque Deus quer. Tá na mão de Deus. Mas quando você vai aprender sobre a ciência, você fica impressionado, né? Como a Bíblia mente se até a ciência tá dando mão à palmatória, que o medo, a raiva e a ansiedade adoece e poca o corpo do ser humano. Saindo tumores no corpo do ser humano. E o ser humano, ele acredita assim, que ele só quer a cura da matéria. Ele precisa ser curado. Mas lá na Bíblia Deus diz que curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para buscar a Deus. Os outros 9 seguiu a vida dele sem querer saber a causa da lepra, né? Então quando você vê que tudo é desde o começo do mundo que acontece e as pessoas acreditam só naquilo que ela quer ver, ela só acredita naquilo que ela quer ver. Então eu vejo assim, eu entendo assim. Eu não preciso buscar o conhecimento do Espírito. Então elas vivem buscando apenas a medicina, né? Então se você perguntar a uma pessoa, se ela, quando aparece um tumor, por que ela precisa ser curada? Ela acredita que precisa ser curada do tumor para viver a vida dela, seguir a vida dela, para ganhar mais dinheiro, para gastar mais da forma dela. Então ela não precisa, ela acredita que não precisa buscar o conhecimento. Lá com os estudos da ciência, eu vi um testemunho de uma advogada, uma advogada muito bem requisitada, muito bem remunerada, que ela passou por essa experiência. Quando ela descobriu um câncer na vida dela e ela começou a buscar a Deus, porque a Bíblia fala sobre as doenças, imediatamente ela quis mudar a vida dela, porque um advogado, ele não ganha dinheiro sem pecar, né? Sem mentir. E a Bíblia diz, né, que quem mente e quem cria falso testemunho não ficará impune. E aí, quando essa advogada descobriu tudo da Bíblia, ela correu para os pés de Deus e ela mudou de profissão. E aí, quando ela mudou de profissão, ela buscou uma profissão que trouxesse alegria ao coração dela. E o câncer, que já estava querendo tomar o corpo dela, mudou totalmente de contexto. Ela achou a cura. O corpo dela reagiu quando ela saiu do pecado. Quando ela se arrependeu dos pecados dela e buscou a Deus, ela mudou de profissão. Ela largou. Ela parou de ser advogada e começou a trabalhar com músicas, com letras, com outras coisas. Ela buscou outro contexto de vida. E ela ficou boa, ficou curada e nunca mais ela quis pecar, né? A Bíblia também diz que até pelo um bocado de pão o homem prevaricará, o homem pecará. Então cada um busca a sua felicidade de alguma forma. Ele não acredita que existe lei do retorno. Ele não acredita nessa história de pecado. Não é bem assim que ele acredita. Ele acredita que tudo na terra é normal. Estamos na terra é para viver tudo isso mesmo. Já Deus, ele tem 7.000 promessas para você. Tá certo? E 7.000 promessas maravilhosas. Que quando eu já descobri quando Deus já tinha feito muita coisa em mim. Cura na matéria, ressuscitação, milagres e maravilhas aos meus olhos, e eu também decidi me livrar do pecado, não ser mais escrava do pecado. Eu aprendi que nem tudo que o olho vê é o bom para mim. Nem tudo que aparentemente me trazia felicidade era uma verdadeira felicidade aos meus olhos. Era um engano. E eu vivia ganhando e gastando dinheiro com a medicina,
fugindo da minha própria depressão, porque eu percebia que eu não conseguia olhar para mim mesmo, eu não conseguia ficar tanto tempo só, eu tinha que buscar, eu tinha que estar na rua, eu tinha que estar buscando alguma coisa. E tudo isso, quando você vai para a Bíblia, você entende que Deus existe e que é o ser humano que não busca o conhecimento. É essa ignorância que Deus diz: meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então ele acredita que tudo isso que ele vive é Deus que quer, é Deus que criou. Mas Deus já explica que ele lhe deu um livre-árbitro. E é nós que temos que ir buscando o que é melhor para mim, né? Aquilo que Deus permite, ele não permite para sempre. Ele permite para que lhe traga um conhecimento. O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso saber? É quando o ser humano foge e sofre e não sabe a causa. Ele não sabe a causa. Tem algumas dicas aqui que eu vou lhe dar para você entender que quando você muda por dentro, a mudança ela é imediata. Ela passa para fora, né? Quando uma pessoa ela tem o sistema imune, ele pode ser útil. O que é um sistema imune? É você saber que está fazendo algo que não agrada a Deus, mas você pensar assim: o que é que eu posso fazer para agradar a Deus? O que eu posso ser útil nessa terra? O que é que eu posso fazer para mudar? Para me mudar por dentro, para me moldar. E não viver buscando a felicidade em pessoas, em farras, vivendo momentos enganosos na nossa vida. É isso que a gente vive, momentos enganosos. Então, quando acontecem as coisas na nossa vida, a gente acredita ser normal. Não sabe a consequência de nada, por não querer buscar o conhecimento. Então, aos meus olhos, tudo é normal. Adoecer até morrer, né? Mas já Deus diz a idade que o homem tem que morrer. Tem a idade certa para que o homem morra. Como tem a idade da gente também nascer, né? Se um ser humano ele nasce antes do tempo, ele não sobrevive. Tudo tem o seu tempo. Então, quando você aprende esses detalhes, você vê, meu Deus, como é real. Como tudo se torna real aos meus olhos com o conhecimento. E como tudo é tão ignorado, né, na frequência de Deus quando eu não sei nada. Como pode o ser humano negligenciar a existência de Deus? Negligenciar a sua saúde, correndo atrás apenas de dinheiro. Não tem sentido. Quando você busca o verdadeiro sentido, você diz: é a loucura do mundo. Exatamente como Deus ensina. É a loucura do mundo. É tanta coisa que Deus ensina maravilhosa que a gente fica impressionado de ver como tudo funciona. Tudo de Deus funciona, mas nem tudo que funciona vem de Deus. Vem para nos enganar, nos trazer uma felicidade momentânea, que leva-nos a nos destruir. É isso que Deus ensina. E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E compartilhe o vídeo com alguém para fazer o bem. Quando a gente faz o bem, um compartilhamento muda a vida de alguém. Porque foi um compartilhamento que mudou a minha vida. Que eu conheci essa verdade que eu sei hoje. O que seria de mim se eu não tivesse descoberto o que era Deus? Eu não estaria viva. Mesmo que eu tivesse sobrevivido de um coma, eu já teria morrido. Por tanta coisa armada que tinha na minha vida, eu não sabia. Porque é isso que Satanás faz. Ele arma, como Deus diz lá em Salmo 91, a armadilha do passarinheiro. E o ser humano só cai por ele não saber as consequências das nossas escolhas erradas. Tá certo? E até o próximo vídeo.